Olá, queridos amigos, senhoras, senhores, jovens, meninos e meninas, boa noite. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos nessa noite maravilhosa. Eu gostaria de solicitar a algum de vocês que estão aí no chat que pudessem dar um alô se estão ouvindo bem o meu áudio e se está muito bem a minha imagem. Pode ser? Raimundo, Arlete, Eli, quem poderia aí? Valdeci. Estão me ouvindo? Oi, alguém poderia me dar uma luz aí? Raimundo Júnior está dizendo que tudo beleza, quer dizer áudio está bem, imagem está bem, é isso? Oh, muito obrigado, Raimundo. Valeu. Então, queridos amigos, irmãos, senhoras, senhores, nossos votos cordiais de muita paz, que possamos ter uma noite proveitosa, que possamos todos nós realizarmos as nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Sobretudo, estamos precisando. Obrigado, Grácia. Tudo ok, muito obrigado. E nessa noite de hoje, que a gente possa também sentir aquele abraço apertado, ainda que virtual. Desculpem se a imagem estiver um pouco assim, porque onde eu estou está chovendo. E quando está chovendo, de fato, fica um pouco a internet, né? Fica ruim. Então, peço a vocês paciência para que a gente possa, nesse momento, ser também acolhido pelos bons amigos espirituais, para que possam facilitar essa nossa tecnologia. Solicitamos a todos e a todas, nesse instante feliz, que possamos, quem sabe, fechar os nossos olhos para realizar a nossa prece inicial, para que todos nós possamos manter o vínculo com a espiritualidade maior. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, solicitamos a tua presença, a presença dos bons amigos espirituais, a fim de que eles possam, Senhor, nos acolher, abrir os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos, Senhor, nos fortalecer nesse instante da grande noite escura que ora atravessa todo o nosso planeta, nesse instante de transição planetária, Senhor. Lá fora, Senhor, o mundo estertora, o mundo está se debatendo, Senhor. Nós, aqui outros, não somos melhores nem piores, mas estamos aqui, Senhor, sedentos do teu amor, do teu evangelho, Senhor. Por isso, nessa noite, cobre-nos de bênção, Senhor. Enche-nos de esperança, Senhor, para que possamos compreender que o teu reino não é deste mundo. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Queridos amigos, paz de Jesus em nossos corações. Irmã Bernadette, caso a senhora esteja nos ouvindo, um abraço apertado, cheio de saudades. A você que é trabalhador, trabalhadora da nossa casa de amor, Centro Espírita Deus de Verdade, que possamos manter a vibração no bem, pois todas as casas de amor, sejam evangélicas, sejam protestantes, católicas, budistas, espíritas, que é o nosso caso, certamente estamos sofrendo as influências das sombras que não querem que o planeta avance, mas, querendo ou não, está escrito na lei, a lei de progresso, e é chegado o momento da grande transição,
conforme Marcos 13, Jesus nos avisou. Chegará uma hora em que nem mesmo Jesus poderá trabalhar, porque a noite escura estará presente. É metafórico, ao dizer isso, o mestre está chamando a atenção de que as forças, todas elas, estão abertas. Então, aqueles espíritos menos esclarecidos foram liberados para que possam ter a sua última oportunidade. Assim somos nós, também encarnados, desencarnados, não pensemos diferente. Também estamos tendo a nossa última oportunidade dessa transição. Porquanto, aquele que não se permite ao trabalho de amor, na vida como um todo, certamente não teremos espaço e lugar aqui. Como diria nossa irmã, planeta Terra, casa de amor, jardim florido, ao qual todos nós devemos permanecer aqui. Nesse sentido, então, nesse momento, então, precisamos todos estar unidos de corações e mentes, em oração, vibrando, vibrando para que nós tenhamos a nossa casa fortalecida pelo amor. Dito isso, meus amigos, minhas amigas, saudade. Saudade dessa família. A você que está nos visitando por um acaso, que não faça parte da nossa Casa Deus de Verdade, também seja bem-vindo, seja bem-vinda, ainda que virtualmente. Quando tudo isso passar e a vacina chegar para todos e para todas, certamente teremos a oportunidade de apresentar nossa casa física. A você que faz parte do trabalho, que saudades. Então, Alberto, Marise, os que fazem parte do grupo de estudo, Shirley, Rosamira, Ivana, Maria Lee, Val, todos aqui presentes, Poli, Silvana, Graças Passas, Raimundo. Que saudade de todos e todas. Que possamos, nesse momento, estar aqui, vibrando no amor. A noite de hoje, ou melhor, a noite de todas as quartas-feiras, está pautada no Evangelho de Jesus, conforme a orientação do nosso mentor querido, que o Evangelho pudesse ser o nosso norte nesse momento. Enquanto às quintas e aos sábados estamos estudando sobre nós mesmos, através da série psicológica do autoconhecimento, com temas totalmente voltadas à reflexão, à transformação, às quartas-feiras, portanto, será dedicada. Então, que nós possamos, nesse instante, todos nós, compreender que o Evangelho faz parte das quartas-feiras para que nós possamos meditar. O tema da noite de hoje, meus queridos amigos, encontra-se no capítulo 11 de Evangelho, capítulo 2 de Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e a realeza terrestre com as instruções dos Espíritos. Nós iniciaremos então os nossos estudos dessas quartas-feiras deste mês de março com a seguinte passagem. Me permitam a leitura. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Jesus então respondeu serenamente: Meu reino? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não está aqui, não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, reis? Jesus então respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim para este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz.
João, capítulo 18, versículos 33 e 36 e 37. Como nós podemos observar, existe toda uma metáfora por trás desse diálogo entre Jesus e Pilatos. Aqui, nesse instante, foi quando Jesus foi preso, negado por Pedro, conforme nós sabemos, e traído por Judas, entregue, portanto, a Anás, a Caifás, e naquele momento, então, todos os discípulos, em sua grande maioria esmagadora, se afastaram, ficando apenas João, o evangelista, firme e forte, o mais jovem entre todos, e as Marias, Maria de Magdala, Maria de Nazaré. Essas foram as únicas. Todos os outros, conforme Jesus profetizou com Pedro, alguém aqui haverá de me negar 3 vezes. Foi o que aconteceu. Alguém aqui haverá de me trair. Judas, foi o que aconteceu. E todos os outros, Tiago, partiram, todos com medo, e Jesus ficou a sós. Nesse emblemático diálogo entre Pilatos e Jesus, quando Pilatos lava as mãos e faz essa pergunta para Jesus, os meus amigos espirituais vão dizer que nesse momento, Pilatos, a partir desse momento, Pilatos, então, contraiu toque, transtorno obsessivo compulsivo, e sempre passou a lavar as mãos, porque encontrou-se com um sentimento de culpa, pois sabia ele que Jesus não havia cometido nenhum crime. A época de Moisés, anterior a Jesus, iremos ver então um povo sofrido, os judeus, que não tinham ainda noção para compreender a palavra. Por isso Moisés utilizou-se de leis duras, a lei mosaica, a lei civil, e os próprios 10 mandamentos vieram com toda uma força, com toda uma metáfora dura, para que pudesse encaminhar aqueles povos. Foi necessário, portanto, conforme nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, após Moisés, a chegada de Jesus. O amor. Quando o amor veio à terra, como diz Amélia Rodrigues. E Jesus, então, chegando aqui à terra, ele falou, mas continua a falar por metáforas. Aos discípulos mais próximos, ele falou a verdade. Então, por isso que ele vai dizer aqui que todo aquele que se encontra na verdade irá me ouvir. Não só os discípulos, mas também nós outros, que quem sabe que nos encontrávamos lá, e todos os outros, que ouviram a palavra de Jesus. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, aqueles que ouviram Jesus, o mancebo rico. Mas esse ouvir a Jesus, pedir para seguir Jesus, mas disse que precisava, então, dar continuidade às suas tarefas importantes e necessárias, como, por exemplo, a corrida de bíblias. Jesus, então, disse, vá. O outro, então, também da mesma forma, já, o filho de Jairo, queria também seguir Jesus, mas precisava enterrar seu pai. Jesus vai dizer, deixai que os mortos enterrai os mortos. E foram muitos que ouviram Jesus. Mas todos aqueles que, como Jesus, começaram a enfrentar, então, a verdade, então, enfrentar todos os problemas humanos próprios à época, e no dia de hoje, recuaram, deram um passo atrás, tiveram medo. Jesus continuou na sua tarefa. Então, tudo que Jesus falava e falou, e quando ele disse que o reino dele não é este mundo, as pessoas não entenderam. Porque ele falava, então, de uma vida futura, em uma perspectiva espiritual. Fora necessário, portanto, após Jesus, que viesse o Espiritismo, pois esse, por sua vez, iria falar sobre tudo aquilo, relembrar sobre tudo aquilo que Jesus falara, mas também iria ampliar, porque seria chegada a hora. Conforme Jesus lá atrás profetizou, se guardais os mandamentos, se guardai o amor, se permitires, eu pediria ao meu Pai que envie um Consolador. Aquele que venha relembrar o que eu disse, mas também que venha esclarecer, que venha dizer aquilo que eu não pude dizer nesse instante, porque conforme a gente aprende com o Espiritismo, não tínhamos condições ou as condições necessárias para compreender a tese do reino, a vida futura,
a perspectiva da lei de causa e efeito. Aos discípulos mais próximos, sabemos que Jesus falou diretamente, mas a grande massa não tinha ainda a condição cognitiva necessária, nem tampouco moral para esta compreensão. Por isso, como o Tico diz aqui, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Como poderia bem ter dito, este mundo é do meu reino. O que é verdadeiro, diz Chico Muniz aqui para a gente. É verdade, Chico. Então, nessa perspectiva, foi necessário que viesse o Espiritismo. Mas entre o Espiritismo, lá em 1857, e a partida de Jesus no Madeira infame, melhor dizendo, nós temos então a transição da Idade Antiga para a Idade Média. E a gente começa com problemas no cristianismo primitivo a partir justamente da transição da Idade Antiga para a Idade Média. Observemos a estrutura. O cristianismo primitivo, na sua origem, por exemplo, a ideia da mediunidade fazia parte. A conversação com os espíritos. Até porque Jesus veio matar a morte, veio dizer que essa morte não existia. Quando ele vai se fazer presente, a sua aparição diante de todos, ele então vai mostrar que somos imortais. E desde a sua partida, quando os espíritos que aqui permaneceram, Pedro, João, Maria, lá à frente vamos encontrar, boa noite, Maria Muniz, o nosso querido Saulo, que será o Paulo de Tarso. Nós vamos ver que a igreja começa a se constituir através da casa do caminho, através dos discípulos, através de Pedro. Boa noite, Margarida Angélica. Então, nessa perspectiva, nós temos uma transição. Nesse tempo ainda, Roma está em declínio, o que nós chamamos historicamente do declínio romano. É a transição que vai marcar da Idade Antiga para a Idade Média, o declínio do Império Romano. E quando esse declínio começa a acontecer, o imperador fica enlouquecido, porque os convertidos ao cristianismo são muitos, inclusive soldados, generais romanos se convertem, e as guerras que Roma promovia também entram em decadência, porque Roma deixa de conquistar. Os soldados, agora reformados, agora convertidos, generais, dizem que não. O imperador então vai dizer: para cada soldado convertido, 10 serão mortos. E dessa forma, então, os soldados se rebelam, os generais se rebelam. O imperador fica enlouquecido. O que faz ele? Manda chamar quem é o chefe desse tal de cristianismo. E na época, então, existia a figura, como existe até hoje, do diácono. Só que o diácono de hoje, diferente do diácono da época, era alguém mais velho, mas também era alguém que tinha moral, alguém que era o líder entre os cristãos. E aí começa o primeiro equívoco do cristianismo primitivo. Equívoco, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Naquele instante, o imperador faz um acordo político e diz: vocês querem que o cristianismo possa ser divulgado, difundido pelo mundo afora. E nós queremos, então, que o império também continue com a sua força. Façamos um acordo. A partir de agora, não mais mataremos os cristãos, não mais perseguiremos os cristãos. Em compensação, vocês irão dizer que o imperador é um ser divino enviado por Deus. Primeiro equívoco, primeiro equívoco. Então, nesse instante, junta-se política humana com religião. E aí chegamos à transição. Século I da Idade Média. Então, a partir de então, a igreja começa a se estruturar, a se formar. E nascem os primeiros pais da igreja. Então, vamos encontrar Agostinho de Hipona, Jerônimo de Praga e tantos outros, que vão estruturar a igreja. E nessa estruturação, começa-se a mexer no cristianismo primitivo. Então, a ideia de mediunidade, a ideia de reencarnação, começa a ser retirada do cristianismo primitivo. Nasce, portanto, a Igreja Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana. Para quem não sabe, a palavra católico significa universal. Então, bem que poderia chamar Igreja Universal
Apostólica Romana. Então, igreja, portanto, na relação da religião, católica, portanto, por ser a proposta de universalidade, de divulgação universal, apostólica em homenagem aos apóstolos, e romana, a relação do Estado, a política, vejam vocês, com a realidade da religião. Aí foi o segundo grande erro. O segundo grande erro. E desde então também, conforme nós vamos aprender, começa a ter um processo teológico de mudança na transformação do cristianismo primitivo. E aí erros começam. Então, as palavras, a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo começam a ser equivocadas. A ideia do meu reino neste mundo, o reino de Jesus passa a ser o reino comprado. E as pessoas então começam a mortificar a alma, não, mortificar o corpo. O equívoco foi esse também, um outro equívoco. Então, é o equívoco teológico. Nessa perspectiva, ou você ama ou você odeia. Então, o Chico está dizendo aqui, o cristianismo pelo catolicismo e a doutrina do Cristo foi desprezada, é verdade. E por isso que Leon Denis, o grande apóstolo do espiritismo, nos chama a atenção para que nós possamos ter cuidado com o espiritismo, para que nós possamos, o espiritismo será daquilo que dele os homens o fizer. Então, podemos falhar ainda nessa perspectiva. Temos que ter muito cuidado com as intrigas, com os problemas, com as traições, com a fofoca, com falar mal do outro, com o desvio, com querer enxertar dentro da doutrina conceitos, palavras, ideias que não fazem parte daquilo que nós chamamos de princípios básicos, que é antidoutrinário. Temos cuidado, pois, com a nossa leitura, com o nosso estudo de mundo. Então, foi necessário, durante essa trajetória da Idade Média, que o mundo avançasse. Saímos da alta Idade Média para a Idade Média, até chegar à Idade Moderna. E com a Idade Moderna, nós tivemos o avanço da ciência. Então, Jesus enviou verdadeiros missionários ao longo do tempo, desde Giordano Bruno, por exemplo, que fora queimado vivo, desde Galileu Galilei, que vai mudar a ideia da perspectiva da ciência, até chegarmos também, por exemplo, René Descartes, com a ideia, sobretudo, aí, do racionalismo. Então, nessa perspectiva, vai entrar outras figuras também presentes na ciência, na estrutura, um deles, inclusive, que às vezes nós condenamos, que é o positivismo de Augusto Comte, que a gente vai dizer que ele pensa dessa maneira, a ideia da ordem e progresso. Mas ele foi muito importante, porque ele vai estruturar uma perspectiva de uma nova ciência, e aí foi necessário que nascesse a ciência positiva, e aí veio com isso, naturalmente, o espiritismo. É aí quando a ciência se estrutura, que a profecia de Jesus se faz presente. Eu vou pedir ao meu Pai que envie um Consolador, o Consolador prometido, que possa relembrar tudo aquilo que eu disse e falar de coisas que eu não podia dizer. Então, com o Espiritismo, por exemplo, a gente começa a entender que o meu reino não é deste mundo, a vida futura é uma perspectiva espiritual e que não é apenas uma perspectiva teológica, uma perspectiva religiosa, mas é, portanto, também uma perspectiva científica. Allan Kardec, portanto, vai nos mostrar, nessa realidade, que existe a comprovação. Por isso que o Espiritismo é a nova ciência que veio demonstrar a realidade do mundo corporal com o mundo incorporal, com o chamado mundo dos vivos com o mundo dos mortos, porque não existe mundo dos mortos. E através de provas irrefutáveis, através da mediunidade, que é a ciência espírita, veio estruturar sua filosofia, veio mostrar a importância do religare, veio trazer, portanto, esse tripé, ciência, filosofia e religião, da qual Chico Xavier vai dizer que, dentre eles, a religião é a mais importante, que nos convida à transformação. Mas nós sabemos que um tripé, se ele quebrar, a cadeira, o banco cai. Então é preciso que os três estejam bem estruturados. E Leon Denis vai dizer que nesse tripé é preciso mais uma outra estrutura, que ele vai dizer que é a arte. Tem uma obra belíssima, o Espiritismo na Arte. Então, Leon Denis vai chamar a atenção que a oratória, a pintura, a psicografia são artes. E essa arte espírita hoje, o cinema, hoje o teatro, por exemplo, né? Os programas de mídia, televisão, né? A gente vai ver novelas, inclusive, interessantíssimas nessa perspectiva, que fazem parte desse processo de divulgação. Então, nessa realidade, é preciso compreender que o Espiritismo veio em uma época a estruturar sua ciência experimental e nos convidar
através da sua filosofia do quem sou, de onde venho, para onde eu vou, qual o sentido da vida. Ao compreender todo esse arcabouço, a gente vai entendendo e compreendendo, portanto, a vida futura, entendendo o que Jesus quis dizer nesse diálogo emblemático com o nosso querido Pilatos, que o meu reino não é deste mundo, e que sim, eu sou rei, tu dizes que eu sou, mas se esse reino for desse mundo, eu chamaria os meus para combater. Mas Jesus é o príncipe da paz, é o príncipe do amor. O Evangelho de Jesus, em muitas partes, vai em contraponto, em oposição ao Velho Testamento. O Novo Testamento é amor. Se teu inimigo quer caminhar 1000 passos contigo, caminha 2000. Se quer te levar a túnica, entrega-lhe a túnica e a capa. Ama o teu inimigo. Mas Jesus vai dizer, enquanto o Velho Testamento vai dizer, persegue o teu inimigo, mata o teu inimigo, o Novo Testamento de Jesus vai dizer, não basta só perdoar o inimigo. É preciso fazer o bem ao inimigo. O bem ao inimigo. Então a gente vai entender que a vida futura é o mundo espiritual, mas que nem na época de Moisés, nem tampouco na época de Jesus, nós ainda, espíritos pouco evoluídos, tínhamos condição, os judeus, sobretudo daquela época, não tinham ainda estrutura cognitiva para entender a perspectiva da imortalidade nas suas nuances de uma lei de causa e efeito, de entender por que, por exemplo, nós nascemos com síndrome de Down ou temos filhos com síndrome de Down, nascemos com paralisia cerebral, nascemos com Alzheimer, ou vamos desenvolver o Alzheimer, a diabetes. A gente vai desenvolver, por exemplo, também artrose, artrite. Joana, em uma belíssima obra chamada Autodescobrimento, uma busca interior, ela vai dizer que, por exemplo, quando nós temos raiva, quando nós não conseguimos perdoar, e ela vai dizer que o perdão é um lixo mental. E quando nós não conseguimos perdoar, ou quando nós cultivamos a mágoa, porque a gente aprende com o cristianismo antigo, católico, do evangélico, e até mesmo alguns nós espíritas, que perdoar é esquecer. Isso não é verdade. Perdoar é não desejar mal àquele que lhe fez mal. Perdoar é não ficar feliz quando aquele que lhe fez mal cair. Perdoar é a possibilidade de levantar as mãos, de dar as mãos àquele que nos fez mal. Essa é a mensagem de Jesus, que é puro amor, diz a Adelina para a gente aqui. Essa é a realidade. O esquecimento é uma estrutura psicológica, emocional, que só o tempo dirá e a gente vai esquecendo. Porque não adianta você pegar, por exemplo, um pedaço de madeira, cravar vários pregos, fere a madeira. Mas depois, se você retirar um a um, como se fosse perdão, pedindo perdão, você tira os pregos e a madeira vai ficar com marcas. Portanto, são as marcas. O que nós vamos fazer com essas marcas, que é uma outra história, que é individual, intransferível. De um limão à limonada. Então, esquecer é um processo que pode demandar tempo de uma existência, e na grande maioria de nós, ainda voltamos ao mundo espiritual com essa mágoa, com essa ferida. Mas de acordo com o que nós produzirmos aqui na Terra, com o bem, porque todo o mal que eu faço, todo o bem que eu faço, não é novidade para nenhum de nós, mas é sempre bom lembrar. Educação é tautológica, tautologia, do grego, repetição. A matemática você aprende fazendo exercício, a física fazendo exercício, o português, a conjugação verbal, a gramática, ou quaisquer outras matérias. É necessário o exercício, é a repetição. Por isso que os nossos pais repetem, não pegue, não faça, ou deve os nossos pais também reforçar os aspectos positivos, elogiar, é a pedagogia positiva, e não a pedagogia do terror, do medo, por exemplo. Então, nessa perspectiva, portanto, é preciso sempre relembrar todo o mal que eu faço ao outro, toda palavra ruim que eu digo para o outro, e a mim mesmo que eu estou fazendo. Nós somos uma antena captadora. A mediunidade está em todos nós. Não existe só a mediunidade de evidência, de enxergar, de clareaudiência, de ouvir, da psicofonia, da incorporação, da psicografia, da escrita. Mas a mediunidade da intuição, da inspiração, todos nós somos passíveis de obsessão. Basta abrirmos a janela. E quando é que nós abrimos a janela? Também não é novidade para ninguém. Quando nós, então, cultivamos o mal, a raiva, a mágoa. Então, alguém nos diz alguma coisa, interpretamos de maneira equivocada,
devolvemos uma palavra ruim, então ali abrimos a janela, a fresta, a porta, e o plug, então, naquele momento é cuidado. Daqueles que nos perseguem, dos inimigos espirituais, aos quais nós temos dívidas, e nem sempre também aqueles que nos perseguem, nem sempre é um obsessor que eu tenho uma dívida, mas pela lei da sintonia e da afinidade, eu me afinizar com espíritos desencarnados que se encontram nesse mesmo patamar. Quando nós passamos a compreender tudo isso, aí passamos a entender o que Jesus quis dizer, que meu reino deste mundo, a vida futura, é entender que a felicidade não é deste mundo, mas apesar de que Jesus ter dito que a felicidade não é desse mundo, ela começa aqui e agora. Ela começa aqui e agora, nas relações. É entender que um filho meu, que um pai meu, que uma mãe meu, que a grande maioria de nós estamos entrelaçados por um desafeto do passado. Por mais que a gente às vezes não conceba, como é que minha filha é capaz de me tratar assim? Como é que meu filho é capaz de me desprezar? Por que ele me diz isso? Por que minha mãe fez isso comigo? É porque nós ainda não conseguimos abrir nossos corações e mentes para entender que somos imortais e por quanto tivemos existências outras, essas pessoas que hoje nascem como os nossos pais, avós, mães, mulheres, maridos nossos, são pessoas que muitas vezes nós tiramos a dignidade no passado com a traição, com o assassinato, com interesses materiais. E é por isso que às vezes nós temos dois, três filhos e parece que eles não se dão bem, brigam entre si também. Então nós, enquanto tutores, enquanto educadores, pais, avós, temos a obrigação de oferecer o nosso melhor, o nosso exemplo. Mas quando nós temos uma mãe, um pai, que não nos dão um bom exemplo, isso não significa dizer que nós, filhos, temos que ser ingratos. A ingratidão do filho não pode acontecer. Porque, por exemplo, a nossa mãe, por pior que alguns filhos ou filhos achem que ela seja, é preciso compreender que ela nos deu a vida. Ela poderia ter cometido o aborto, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo diz. Mas ela se permitiu a nos doar a vida. Isso significa nos permitiu a termos uma nova oportunidade de constituir e de construir a felicidade. Essa felicidade que não é deste mundo começa aqui agora. Começa nas pequenas atitudes, ações. Então, perdoar significa não desejar o mal. Eu posso até, inclusive, ficar de mal sem falar com o outro, que não é o ideal, mas é melhor ficar de mal, não falar, do que fazer o mal, por exemplo. Mas eu preciso fortalecer o meu coração. Eu preciso, então, entender que, nessa perspectiva, todos nós estamos aqui na Terra para reaprender a amar. Entende, meus amigos? Reaprender a amar. Isso é importantíssimo. Então, à medida em que nós vamos compreendendo, por exemplo, quem sou, espírito imortal, estou aqui em transição, estou aqui caminhando, construindo novos valores, deixando morrer na atual existência o homem velho, a mulher velha que habita em mim, renascendo um homem novo, renascendo uma mulher nova, a cada dia, a cada momento. Colocarmos em prática a proposta de Santo Agostinho, conforme as questões do Livro dos Espíritos, 919 e 920. Entender que toda noite eu preciso colocar em revista a minha memória, a minha mente. Como foi o meu dia hoje? Eu maltratei alguém? Eu preciso pedir desculpa? Eu preciso perdoar alguém? Muitos de nós precisamos, reconhecemos que queremos o perdão, mas temos a grande dificuldade de perdoar o outro. Isto porque o orgulho, a vaidade, o egoísmo, essa tríade chagásica, essas três chagas, dentre elas o egoísmo, é a pior chaga. É pior do que o coronavírus. É pior. É uma pandemia terrível, o egoísmo. Porque ainda entre nós temos um péssimo governo municipal, estadual, federal, ou do mundo como um todo, é porque nós, homens e mulheres, ainda não nos transformamos. O nosso problema não são os políticos. O nosso problema somos nós. À medida em que nós nos transformarmos, à medida em que nós nos modificarmos, teremos homens e mulheres melhores. E, portanto, teremos melhores juízes, melhores professores, melhores médicos, melhores engenheiros, melhores advogados, melhores chefes de estados, melhor executivo, melhor legislativo, aquele que constrói a lei. Porque a expressão farinha pouco, meu pirão primeiro, deve cair de moda.
Quem beija a boca dos meus filhos, a minha adoça. Então se trata também aos meus filhos e eu trato bem. Não. Eu tenho que ser justo. O que é certo é certo. A pessoa que eu amo pode ser minha mãe, pode ser meu pai, meu marido, minha esposa, minha sogra, meu filho. Se está errado, está errado. Eu não posso em detrimento de outro alguém. Isso é importante. Então, nessa perspectiva, a importância nossa de ter uma disposição, como disse Chico, é a decisão, é a decisão, ação. Eu preciso ter ação, eu preciso fazer essa reflexão e fazer a modificação. Isso é fundamental em nossas vidas. Não podemos, eu já sei, eu nasci assim, eu cresci assim, não adianta, eu sou casca dura, eu não vou mudar. Não existe isso. Não existe isso. Nós não somos, nós estamos. Estar, portanto, e ser são dois verbos diferentes. Estar é transitivo, é uma transição. Eu estou Gleitson, eu não sou Gleitson. Eu estou homem, não sou homem. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com orientação sexual. Eu estou Chico, eu estou Eliane, eu estou Valdeci, eu estou Luzinete, eu estou Adeline, estou mãe, estou avô, mas não sou. Sou espírito imortal, que ora vou ter uma indumentária, uma vestimenta masculina, ora feminina, para desenvolver habilidades, que nessas polaridades eu preciso aprender no masculino e no feminino, para que possa ser um ser integral como Jesus, que tinha dentro de si o masculino e o feminino equilibrado, sensível, duro quando tinha que ser duro, há de ser duro sem perder a ternura. Então, ao compreender isso, a gente vai entender o motivo pelo qual Jesus disse que o meu reino deste mundo é a vida futura, é o mundo espiritual. Todos nós estamos fora de casa. Ninguém está de ninguém. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Ou a chantagem de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe. Você só vai valorizar quando morrer. Quando morrer, você vai dar valor. É uma meia-verdade. Porque, na verdade, aquele que diz isso, o filho, o pai, a mãe, a mulher, o avô, está numa chantagem emocional e sentimental. Mas que não deixa de ser uma realidade que a gente valoriza quando perde. Mas a gente não perde, a gente retorna para casa. Então, desencarnar, nem todos desencarnamos. Há a morte, o fenômeno biológico é a morte, mas não há o desencarne, porque nós ficamos presos à Terra, presos às emoções, aos sentimentos, às coisas materiais, às mágoas, às feridas, e ficamos aqui pululando, ocupando um ambiente, não deixando que as coisas sejam estruturadas, serem transformadas. Nessa perspectiva, então, a gente precisa entender. A Alex está dizendo assim: o meu reino não é neste mundo, pondo ao alcance de todos aqueles que desejam alcançar, havendo nascido Jesus na terra, para dar o seu testemunho. Ela está trazendo aqui uma mensagem de Joana. Mas o Evangelho também diz isso, Alex. Jesus, então, ele disse: eu vim aqui para dar testemunho, testemunho da verdade. O que é a verdade? Quando ele fala para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, mas eu vim aqui para dar testemunho da verdade, e todos aqueles que estão com verdade me ouvirão. E a gente vai lembrar de uma outra frase: conheceis a verdade vos tornará livre. E que verdade é essa? É a verdade da nossa realidade espiritual. Eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser imortal. Que estou imerso em leis. E essas leis são chamadas leis naturais, aquelas as quais encontram-se divididas em O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, as chamadas leis morais, que começa falando sobre justamente essa lei natural. O que é a lei natural? Depois vem a lei divina natural, vem a lei de adoração, vem a lei de trabalho, lei de destruição, de progresso, lei de sociedade. São 10 leis que Kardec divide, mas não são 10. Aí é uma divisão didática. Kardec vai perguntar aos espíritos: o que vocês acham de ter dividido as leis em 10? Aí eles disseram: não, desde que você se entenda, está tudo bem, mas não esqueça de uma coisa: a mais importante dentre elas é a lei de justiça, de amor e de caridade. Observe: justiça, amor e caridade. Por isso que os espíritos vão nos sugerir para que a gente possa ter um BIP. Benevolência, BIP, indulgência e perdão para com todos, para com todos.
Eu preciso compreender que o ladrão, o assassino, o político, o equivocado, todos eles são nossos irmãos. Não podemos ficar presos apenas a um fenômeno biológico. Agora, nessa hora da Covid, a gente fica muito preocupado com os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, com pessoas queridas, com amigos, com irmãos. E não percebemos a família universal. Não percebemos a todos. Então, entender essa complexidade é entender o motivo pelo qual Jesus quis dizer que o reino deste mundo, que o reino é um mundo espiritual, que é a vida futura, que a felicidade não é deste mundo. Mas como nós estamos aqui dizendo, sempre, sempre é fundamental pensar. Vilma está dizendo aqui, não há imparcialidade. Vilma, desculpe, está um desespero para tomar a vacina. No entanto, se modificar, se melhorar, não se esforça. Então, Francisco disse, é preciso que vacinemos a nossa alma. E a vacina é a vacina do amor. Para que nós possamos tirar o vírus do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E que pese a vaidade e o orgulho, por exemplo, é preciso compreender que esses dois elementos têm também uma necessidade em nossa vida. Eles nos livram de outros males, então precisa ser dosado. Já o egoísmo, não. Não existe o egoísmo, sabe, do bem, meio egoísmo. Egoísmo é egoísmo. É preciso entender isso. É preciso compreender isso. Então, quando a gente começa a compreender nessa perspectiva de que sou um ser imortal, de que sou um ser espiritual, que todos nós estamos regidos por leis naturais, e que tudo que eu faço vai prejudicar a mim mesmo. Como dissemos no início, quando nós cultivamos a mágoa, cultivamos lixo mental. E isso, quando vai se repetindo, a gente vai liberar adrenalina em nossas correntes sanguíneas, e quando isso se faz repetidamente, essa adrenalina se instala, aí vamos desenvolver a diabetes, artrite, artrose. Por isso que muitas pessoas, diabetes 1, 2 ou 3, pessoas emocionais, pessoas passionais, as pessoas se emocionam, ficam com raiva, ficam, sabe, com sentimento de perda, se aborrecem com pouca coisa, aí o açúcar sobe, o açúcar dispara, aí vem também o AVC, aí vem a pressão. Então, por isso que o amor, ele se faz necessário, essa vacina do amor. Nessa compreensão, portanto, desse contexto em que o qual nós nos encontramos, somos seres espirituais, como disse o paleontólogo, padre Taran Chardin, somos seres espirituais experienciando uma vida humana. Não somos humanos experienciando uma vida espiritual. Então, nessa experiência humana, enquanto espírito que nos encontramos aqui na Terra, nós estamos aqui para aprender a amar, a perdoar. Todo o problema político, econômico, social encontra-se justamente na redução, na transformação desse egoísmo em amor. À medida em que a gente compreender, conforme Allan Kardec vai nos propor, que as nossas leis fossem preenchidas pela lei de amor, por isso que ele vai dizer os espíritos, a Allan Kardec, o mais importante é a lei de justiça, de amor e caridade, veja que elas estão alinhadas, alinhadas. Não existe justiça sem amor, não existe. Então, lei de justiça, amor e caridade. Então, é preciso compreender que o perdão, o amor, precisa estar para e passo com a justiça, porque senão seremos justiceiros. Aqui se faz, aqui se paga, bem feito. Ele matou, ele violentou, ele estuprou, ele assassinou, ele roubou, ele merece. Não. Sim, precisa ser usada a lei dos homens, ser preso, ser retirado da sociedade quando ele não tem condições de conviver. Mas uma cadeia tem que ser estruturada, não pode ser uma estrutura do crime, tem que dar condições de melhoramento. Mas tem gente que não vai conseguir se melhorar. Nós todos nos encontramos em uma cadeia, o corpo físico é uma cadeia, estamos limitados. Limitados. Então, compreender que Jesus é o governador, é o rei solar, e saiu de lá, do mundo espiritual mais elevado, e veio aqui, vestiu as roupas terrestres, para que dá testemunho da verdade, conhecida a verdade, ela vos libertará, e falar sobre a perspectiva do ser imortal, que somos todos nós. A perspectiva
de onde eu venho, para onde eu vou, qual o sentido da vida. A compreensão que temos que recorrer a esse médico divino chamado Jesus, que é o nosso modelo e guia. Veja, Jesus nos deu exemplo a todo instante. Não só matou a morte, mas o perdão para ele foi constante. Ele poderia, sempre brinco desde a época que eu era jovem, porque eu estou com 53 anos, não parece, estou acabado, né? Ó, barbas brancas, parece que estou mais, mas eu tenho 53. E quando eu era jovem, a gente dizia assim, Jesus, se quisesse, pegava o primeiro camelo e, como se diz na gíria, dava o signal, dava o ninja, poderia ir embora. Mas ele permaneceu até o fim para dar. É necessário que o Filho do Homem dê o seu testemunho. O Filho do Homem nasceu para servir, não para ser servido. E no final, no momento final do madeira infame, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se soubessem, Pai, que esse o amor que veio à Terra não se comportava assim. Amélia Rodrigues vai dizer que naquele momento, todos nós que nos encontrávamos ali, passamos por um ato de obsessão coletiva. E por isso preferimos a Barrabás e não a Jesus. E hoje continuamos a fazer isso em nossas vidas. E você, e eu? Nós estamos a preferir a Barrabás do que Jesus? Amor sempre. Amor sempre. Não esqueçamos isso. Portanto, a compreensão de que a felicidade não é desse mundo, é entender que a felicidade, apesar de não ser desse mundo, ela começa a ser construída aqui agora. O meu reino desse mundo, sim, é uma vida futura, o reino espiritual, mas esse reino espiritual precisa que aqui, na Terra, eu construa esse reino que se encontra em nossos corações. É preciso compreender que só o amor liberta, fazer as coisas por amor, sentindo dores, mas fazer com amor, por amor. É natural que a gente sinta raiva, que a gente fique com momentos, sabe, de rancor, de mágoa, porque somos espíritos medianos ainda. Mas nós já encontramos a Jesus, o Evangelho. Nós precisamos não ser mais espíritas nesse sentido. Precisamos ser espíritos espíritas. Precisamos permitir que o espiritismo penetre em nós. Não que eu tenha permitido que isso aconteceu. Eu ainda falho muito, eu ainda respondo à minha mãe, eu ainda trato mal a minha mãe. Mas reconheço, peço perdão e não desisto de amar. Assim também na minha realidade, na vida como um todo. Então nós precisamos recuperar essa estrutura divina que há no interior de cada um de nós e entender que estamos submetidos sob leis, mas a maior de todas é a lei de amor. Portanto, compreendendo a lei de amor, vamos compreender o reino espiritual, a vida futura que Jesus nos permitiu compreender. Nessa perspectiva, meus amigos e meus irmãos, convidamos a todos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 2. Essa noite, antes de dormir, que possamos ler um parágrafo e meditar e compreender o que Jesus quer nos dizer e nos perguntar, como Agostinho nos solicita, como foi o meu dia hoje? Eu preciso pedir perdão, eu preciso perdoar. Qual é a minha maior dificuldade? É pedir perdão? Sou orgulhoso. É reconhecer o meu erro? Sou orgulhoso. Então vou trabalhar o meu erro, o meu orgulho. Qual a minha dificuldade? É perdoar? Então é a minha vaidade que eu preciso trabalhar. Porque o outro me maltratou, o outro me machucou, mas eu faria o mesmo ou pior do que ele. Então, Senhor, dá-me força, dá-me coragem para pedir perdão, para reconhecer o meu erro, dá-me força, dá-me coragem para perdoar e entender que perdoar não é esquecer. Perdoar significa não desejar o mal, não ficar feliz com aquele de quem me prejudicou. É quem sabe dar a mão a ele e o esquecimento virá com o tempo. À medida que eu crio novos hábitos, porque é o hábito do cachimbo que deixa a boca torta. Então, vamos construir novos hábitos sem o cachimbo. Vamos construir o hábito do amor, do cuidar de si, tomar banho, organizar as coisas, não deixar para depois. Depois arrumo, depois eu limpo, depois eu faço. Não, façamos naquele momento, mesmo cansado. Ajude, se permita, se doe. Meus amigos, minhas amigas,
Meus irmãos, que saudade do abraço, do carinho, do olhar carinhoso, do sorriso gostoso. Fica assim, um cheiro de perfume nas mãos que oferecem as rosas, as mãos que sabem ser caridosas. E caridade não é apenas o ato de doar coisas, dar coisas materiais, dar moedas, fio, metal, mas é doar um sorriso, um olhar, um bom pensamento, o pedir perdão e o perdoar. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que Ele possa permanecer em nossos lares, que Ele possa penetrar em nossos corações e que possamos reaprender o caminho do amor, paz e bem a todos. Queridos amigos, nossos votos cordiais de muita paz. Beijo no coração.